Hoje em dia, todo mundo gosta de debater política nas redes sociais. Mas você gosta de se envolver com política? Eu trouxe aqui dois caras que estão com a vida resolvida. Eles têm uma empresa que vai de vento em popa, mas resolveram se meter nessa encrenca. Eles escreveram um livro chamado Carregando o Elefante e fundaram um negócio chamado Ranking dos Políticos, que eles mesmos estão tocando por enquanto. Nós vamos conversar aqui com Alexandre Ostrowiecki, falei certo, e com Renato Feder, que tocam o ranking dos políticos e são de uma empresa grande chamada Multilaser. Tudo bom com vocês? Joia. Eu quero saber primeiro, que história é essa do ranking dos políticos? Vocês resolveram dar nota para político, é isso? A gente percebeu que, depois de escrever o livro, a gente falou, bom, precisa combinar com alguém como resolver os problemas do Brasil. E só dá para resolver os problemas através da política. Então a maior pena que eu vejo são as pessoas, não, político é tudo igual, político é tudo ruim, eu não quero me envolver com isso. Então quando um cidadão pensa desse jeito, ele está saindo e deixando os políticos, os bons e os ruins, se envolverem com a política. Então a gente resolveu parar com isso, ou pelo menos diminuir com essa tendência, que é mostrar quem são os políticos que valem a pena e quem são os políticos lixo do Brasil. Né? Os políticos ruins, aqueles que não valem a pena, que só pensam em si. E tem políticos bons. E esse é o objetivo do ranking, para as pessoas se envolverem e aos poucos irem vendo e selecionando os melhores políticos, aqueles que pensam no Brasil. Mas isso aí, Alexandre, não é problema para vocês? Porque eu fico pensando, vocês têm uma empresa grande, uma empresa que trabalha no segmento de informática, que depende de muitas regulamentações do governo, que obviamente trabalha com importações, porque não é assim que nós somos o maior gênio da informática mundial. Uhum. Os políticos não reagiram quando vocês começaram a fazer isso? Olha, realmente, se a gente pensar só no próprio umbigo, a melhor coisa que a gente tinha que fazer, a mais sábia, era ficar quietinho no nosso canto, assim como muitos empresários acabam tomando esse caminho também. Mas eu acho assim, na vida, entre certo e errado é muito fácil resolver. É muito fácil saber o que é certo e o que é errado. O verdadeiro dilema que as pessoas têm é entre fazer o certo ou fazer o fácil. Sim. Né? Todo dia a gente tem que escolher isso, todos nós. Então, o fácil é ficar no meu canto, cuidar da empresa, ganhar dinheiro com muita gente. Mas, por outro lado, a gente vê o Brasil com seus problemas, com suas injustiças, com a sua miséria, com tudo isso que tem de errado, e a gente quer fazer a nossa parte. E eu fico pensando, poxa, pelo fato de eu ser um empresário, eu não posso fazer a minha parte, porque eu sou exposto. Então a gente tomou a decisão de dar a cara para bater mesmo. Eu acho que um bom funcionário público que lide com a nossa empresa, ele vai entender que é para o bem, inclusive para o bem dele. Os bons políticos valorizam a nossa iniciativa, porque sabem que finalmente alguém está quebrando esse mito, né, de que nada presta. Então a gente está fazendo a nossa parte e assumindo os riscos que são inerentes a isso. Mas a gente nunca recebeu nenhuma ameaça, nem que seja um e-mail mal educado, nada também. Isso é bem legal destacar. O que a gente recebe é questionamento. Eu queria que tirasse essa pontuação negativa e tal. Só que a gente tem os critérios objetivos do site. Eles estão interligados com a Câmara e com o Senado e com os tribunais de justiça. Então não é o ranking que decide se uma coisa deve aparecer ou não. Ela está lá se a justiça decidiu. E aí, às vezes, o máximo que a gente recebe é um político pedindo para tirar alguma coisa, óbvio que a gente não tira, mas a ameaça... Apura, né? Se procede a crítica dele, a gente arruma. Mas nunca recebeu uma ameaça, nem olha, isso não vai ficar assim, uma bravata. Até hoje, graças a Deus, não recebemos. Mas eu já vi político esperneando no Twitter. Já vi, vocês já devem ter visto, por quê? Existem critérios para essa pontuação, e é isso que eu queria explicar aqui para o pessoal. Como é que são os critérios? Como é que pontua um político nesse ranking dos políticos? Queria que vocês explicassem o funcionamento disso, porque é óbvio que a gente tem políticos de quem todo mundo gosta. Não. Isso não tem. A gente tem político todo mundo odeia, que todo mundo odeia, e a gente tem político que todo mundo fala, tá, esse aí vai. Como é que vocês fizeram para selecionar de forma objetiva, para criar um ranking objetivo? Porque política envolve também o cara ter carisma.
um político que tem carisma, ele acaba não levando ali culpas que o outro que tem menos carisma leva. É difícil você lidar com a política. Carisma a gente não avalia no ranking. Mas a gente entende que o Brasil tem 3 grandes problemas, se você for resumir tudo, né? A corrupção, a incompetência de alguns pedaços do governo, não tudo, mas alguns pedaços, e basicamente as ineficiências, né? Os privilégios que são concedidos a alguns grupinhos. Então a corrupção, a incompetência e os privilégios são o grande mal hoje do Estado brasileiro. E isso, por consequência, chega em toda a população e a população sofre com isso, especialmente os mais pobres. Então, o nosso ranking tenta mapear alguns aspectos da atuação do parlamentar que impactam nisso. Privilégios, se ele gasta a cota dele de parlamentar, se ele estoura a cota ou não estoura, né? Isso é pesado no ranking. Faltas, assiduidade ao trabalho, né, se ele comparece ou não. Tem gente que não falta nunca ao trabalho. E tem parlamentares que faltam metade das sessões. Processos de corrupção, processos judiciais de todo tipo são pontuados. A qualidade das leis que ele vota. Então a gente tem um comitê independente, que não é composto por nós, e sim por economistas e advogados e professores. É um comitê de apoio ao ranking dos políticos. E esse comitê avalia todas as leis que estão sendo votadas e vai pontuando se ela é boa ou ruim para o combate a esses 3 males. E aí não importa o partido, a gente tem partidos de todas as vertentes, que podem ser mais ou melhor, menos ou mais privilegiados no ranking, né? O que importa é a atuação individual do parlamentar. Com isso a gente compõe uma nota final, uma pontuação e ranqueia do melhor para o pior, com o objetivo sempre de valorizar os bons políticos, ajudar eles a serem reeleitos e os maus políticos acabarem não sendo reeleitos. E com isso a gente renovando a política e melhorando. Para vocês, pessoalmente, não preciso que dê nomes, depois que vocês viram aquilo numericamente, teve alguém que surpreendeu para bem ou para mal depois que vocês viram a lista em números? Eu tô falando assim porque mesmo eu cobrindo a área, teve gente que eu olhei e me assustou. Olha, a gente teve boas surpresas no geral, né? Porque más surpresas difícil porque a gente já esperava no começo muita coisa ruim que ia acontecer. Mas a gente viu que tem políticos ou que tem uma restrição orçamentária espetacular, no sentido de pensar no dinheiro público como um bem muito precioso. Então, são pessoas que não servem nem café nos seus gabinetes para economizar o dinheiro público. Então é um movimento muito legal. E depois outros políticos que votam com muita consciência, falando, olha, isso aqui realmente vai gerar um desperdício, isso aqui vai gerar um privilégio, eu vou votar contra. Então tem pessoas que votam muito bem, né? Posso citar alguns nomes. Eu diria que o Regufe, o senador de Brasília, atualmente sem partido, ele é o campeão da economia. Então, é verdade. O povo reclama, né? O povo que trabalha com ele. Mas ele tem um respeito ao dinheiro público exemplar que outros deveriam seguir. Já o Caiado, ele tem uma votação, ele é o senador de Goiânia, ele tem uma votação também muito boa. Então os princípios dele são contra o privilégio, contra a burocracia, contra a corrupção. Então são boas votações nos temas nacionais. É bem legal. Ele há muito tempo ele é também muito experiente, muito cuidadoso para escolher os temas. Tem isso também, os políticos mais experientes sabem como lidar com as pressões lá dentro. Depois, quando você coloca as coisas ranqueadas, como a pessoa vota, você também vê quem cede a pressão, né? Também. Você acaba vendo como cada um vota, como cede a pressão. Mas eu acho que um ponto interessante é o seguinte, com o tempo a gente não conhecia nenhum político quando a gente começou, zero, não entendia nada de política. E aí a gente foi olhando as pessoas no topo dos rankings estaduais, porque a gente consegue gerar, né, os melhores deputados de cada estado. E a gente foi acompanhando como essas pessoas votam ou como elas se comportam, e são comportamentos que dá orgulho. Né? E é engraçado porque a rejeição ao político é tão alta, e se você olhar alguns políticos, você ia se sentir orgulhoso. Tem políticos no seu estado bons, né? Então, isso nos enche de energia, porque mostra que o ranking faz sentido, que o ranking está fazendo sentido. Eu achei uma iniciativa interessante porque hoje em dia as pessoas estão querendo saber mais de política.
Então, assim, é óbvio, as pessoas estão se interessando mais, as pessoas foram às ruas efetivamente, querem lutar pelos seus direitos, querem entender. A gente não vê isso sendo ensinado nas escolas, como é direito das pessoas que seja ensinado, porque a gente tem uma legislação que diz que a ninguém é dado desconhecer a lei, mas a ninguém é dado o conhecimento da lei também. Então você faz o quê? Você nasce sabendo? É genético? É transmissão telepática? Não sei o que esperam. Mas as pessoas têm acabado brigando por políticos como se fossem times de futebol, por paixões. E eu vi que vocês conseguiram virar a página. Eu achei bonito isso de você falar, a gente não sabia nada de política. Talvez seja uma coisa que as pessoas devam trabalhar mais, começar a entender o que acontece em vez de assumir um lado. Porque se você for assumir um lado, vai se dar mal que essa galera que está aí há muito tempo não está fazendo boas coisas, né? Com certeza. Tem muito desconhecimento e um dos trabalhos do ranking é produzir alguns conteúdos que facilitem o maior entendimento, né, da população. A gente tem a nossa página do Face, que a gente posta bastante coisa, vídeos que a gente faz explicativos sobre vários temas, como corrupção, como privilégios dos senadores, ideologia, tudo isso. Isso que você mencionou é muito interessante, porque a gente vê esse fla-flu hoje no Brasil, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, e alguns rótulos que muita gente nem sabe direito o que significa, né? Seu coxinha, seu petralha, seu fascista. Então, mais a fim de debater, de discutir e quebrar pau, especialmente na internet, do que se aprofundar e ver que, na verdade, tem um grande campo comum. Se você listar as top 10 coisas que o brasileiro mais quer, é praticamente a mesma coisa. Eu quero um país próspero, eu não quero ter muita desigualdade social, eu quero ter desemprego baixo, quero ter combate à corrupção. E acaba ficando, em vez de um jogo entre o cidadão comum versus os grupinhos privilegiados que estão tomando de assalto o Estado e seus recursos, né, que seria o embate correto, fica esse embate esquerda-direita bobo, que é um embate que já está até ultrapassado a nível mundial. Você não vê mais esse tipo de... Muitas questões já estão pacificadas, né? Que o governo tem que cuidar da população até um certo ponto, que tem que ter uma economia robusta para pagar a conta. Então a gente podia já passar esses debates ultrapassados e agora ir para a real questão, que é como reformar o Estado para servir melhor a todos. Mas a gente tem esses grupinhos que estão vendo que vai ser odi a mamata deles, esses que estão no poder estão vendo que a coisa está mudando, e eles estão nesse desespero de monopolizar pelo menos o discurso e vir com esse debate antiquado e tentar carregar as pessoas, porque a gente vê que os políticos ainda estão tentando se segurar nas suas posições de privilégio. Então, quanto mais fica essa coisa de fascista, coxinha, petralha, como é que é? Tudo tem esse xingamento. Para mulher ainda tem um que, assim, você precisa ler mais, porque mulher não discorda, ela está mal informada. Mulher nunca discorda, ela sempre está mal informada de qualquer tema, assim, do mundo. Então, assim, e não vai nunca numa coisa propositiva. Tá bom, qual é o tema? O tema é esse? O que temos em comum? Quais são as discordâncias? Porque para quem está numa posição de privilégio, não interessa que a população debata isso. Ele quer continuar focando no direita-esquerda, né? Porque aí ele fica lá usufruindo de tudo e deixa o pessoal se digladiando embaixo. Um exemplo muito clássico disso é a reforma da Previdência, né, que está tanto em discussão agora. Sim. Porque, claro que a gente não quer, a gente quer garantir uma Previdência justa e digna para todos. Agora, o debate foi sequestrado dessa questão e hoje virou uma coisa assim, se você acha que tem que mexer na Previdência, você é um demônio que quer tirar o dinheiro dos pobres. E não tem nada a ver, é uma mentira isso. Na verdade, muita gente acha que tem que reformar a Previdência, primeiro porque é uma questão matemática, óbvia, e depois justamente para garantir a pensão de todos. Mas tem alguns privilégios muito claros, né, que existem no sistema atual. Por exemplo, um senador, após 6 meses de cargo, ele tem direito à pensão vitalícia. Imagina, a gente fica discutindo 40 anos de contribuição tal, o senador trabalha 6 meses e ele tem pensão integral vitalícia. É um privilégio absurdo isso. E se a gente não mexer na regra, isso continua assim. Ainda que não tenha um peso econômico, que isso é uma coisa até que o senador Cristóvão Buarque falou, há determinadas coisas que, embora elas não tenham um peso econômico, elas têm um peso moral. É absurdo.
Parece bobagem quando a gente fala de moral e imoral, parece que tá sendo antiquado. Assim. Não é. Isso é o básico, né? É o básico. Uma população que o trabalhador rural se aposenta com um salário mínimo, depois de décadas de contribuição, décadas de trabalho, como pode um cara se aposentar com 40 mil reais por mês depois de 6 meses, né? Até aquela questão das filhas de militares também, que já foi reformado, mas que ainda vai ter um impacto nos próximos 80 anos, né? A filha de militar falecido tem direito à pensão. De funcionários públicos também. Até a data do casamento dela. Imagina se alguma casa, né? Tem gente de 70, 80 anos aí que não casa nunca. Claro que casa não. no papel. Não casa no papel, né? Casa no papel. Da boquinha. Então, na verdade, assim, também eu acho que a nossa sociedade precisa fazer uma avaliação dos nossos costumes, da nossa vontade de ir para frente nesse sentido, de passar mesmo o Brasil a limpo. Eu acho que existe uma vontade generalizada. As pessoas não foram à rua por nada. Esse ranking que vocês fizeram, que as pessoas, eu tenho certeza de que mesmo quem não tem muito tempo, você tem dali 5, 10 minutos do seu dia para dar uma olhada, você consegue informações que são ali objetivas, são números, dá para você compartilhar com a sua família no WhatsApp, Face, Twitter, dá para você tweetar, bater lá um print e colocar no seu Twitter, no seu Face, é bem legal. O ranking dos políticos no Face. A página é www.politicos.org.br, é isso? Isso aí. E o livro, que eu acho muito legal para você que gosta de saber de economia, impostos, esse tipo de coisa, que gosta desse debate, Carregando o Elefante, que fala como livrar-se do peso que impede os brasileiros de decolar. Não é uma discussão assim fechada sobre impostos, toda a solução mundial para impostos, mas é uma provocação para você que quer entrar nesse debate, né? Eu acho que não pode fechar a discussão. E o livro é distribuído gratuitamente no site, dá para baixar em e-book também. Ai, que legal! É gratuito. Isso é legal, então. Você pode ir no site, no www.politicos.org.br, ir lá e baixar o livro. E eu também queria fazer um convite para quem está falando assim, eu estou debatendo na internet, eu estou aqui revoltado com a situação, o que mais que eu posso fazer? Isso. Cada semana existem votações. E é interessante, mas os políticos, tanta votação que tem no Congresso que eles não se preparam, não dá tempo deles se prepararem bem. Verdade. Né? A não ser uma votação muito importante que eles podem votar. Então, o que você pode fazer? Acompanha o ranking ou acompanha um político. Pega os políticos do seu estado e acompanha ele, vê a votação, escreve de vez em quando. O engajamento, quando ele é para perto do político, ele é muito otimizado. Né? E os políticos são sensíveis a isso. Eles recebem os e-mails, eles recebem as mensagens, eles têm os gabinetes trabalhando para eles. Então, se você não sabe o que fazer, além de conversar na internet, acompanhe o seu político com ele. Escolhe um político, fica perto dele, porque é fácil você convencer um político a mudar o voto. Você consegue mudar o voto político. Conversando com ele, dialogando com ele, ele tem que votar tanta coisa, aos poucos eles vão votando melhor. Se ele sentir que o eleitorado está todo contra uma questão a favor, eles se sensibilizam. E essa ilusão que muitos têm, né, de que a gente lê os jornais, acha que está tudo ruim, são todos bandidos, e aí muita gente se retrai da política, né, e para de participar do jogo. Quando a pessoa faz isso, ela acha que de certa forma está se protegendo, né? Eu não quero ser iludido, não quero ser enganado mais, não quero me decepcionar. Mas quando você sai do jogo, você abandona a política para a mão dos piores elementos que tem. Então é muito importante todo mundo se conscientizar de que não dá para sair do jogo político, porque o político vai mandar na sua vida, o Estado vai interferir de forma profunda na vida e no cotidiano e no bolso de todo mundo. Então as pessoas têm que separar o joio do trigo, tem que ter um mínimo de pesquisa. A gente criou o ranking justamente para a pessoa em 10 segundos poder entrar e pelo menos ver se o cara que é tão... Você mencionou o cara carismático, né? Então pelo menos você dá uma olhada, esse cara é carismático e ele tem substância... Ou ele é carismático, mas está cheio de processo, bandidão, vota tudo errado. E aí, por começar a parar de votar nos ruins, que automaticamente a gente vai demitindo eles por tabela. Ao não votar nos ruins, eles vão sendo demitidos da política. Olá,
como canalizar a sua energia, a sua vontade de interferir na política para uma coisa que funciona. Você já testemunhou aqui no Antagonista várias vezes em que a pressão da galera pela internet mudou voto ali no chão do Senado, na Câmara Federal. Todo mundo sabe qual é a única coisa que põe medo em político? É povo organizado, bem informado, sabendo o que quer. Agradeço muito a participação de vocês aqui, o Renato Feder e o Alexandre Ostrowiecki. Olá! Ranking dos políticos, acessem. Muito obrigada pela participação na TV Antagonista. Obrigado, prazer.